Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma vez dar continuidade ao estudo das cartas do Apocalipse. Que Deus abençoe você que está entrando aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative também os sininhos da notificação para que você possa estar recebendo os vídeos toda vez que publicarmos, né? E não esqueça também de deixar o seu joinha, se você, caso gostar, e também compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esses estudos. Nessa plataforma nós temos vários estudos, inclusive temos as cartas paulinas, né? E as cartas do Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando a sexta carta do Apocalipse, que é a carta à igreja em Filadélfia. A minha Bíblia está aberta no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo de número 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de meu Deus, e o meu nome e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Filadélfia, uma igreja que há uma concordância de que ela é a igreja modelo, a igreja exemplo, a igreja a qual o Senhor Jesus espera de seus fiéis na terra. A igreja, por que não dizer, ela detém as características da igreja do arrebatamento, né? Ela compreende o sexto período, né, histórico da igreja, e também não deixa de ser uma das igrejas ali situada na Ásia Menor. Uma igreja que, embora sofresse pressão, perseguição, sofresse oposição ou talvez um boicote social, econômico, mas ela perseverava na fé, não desanimava, era firme e constante e sempre abundante em graça, em amor, em serviço. Não é à toa que o próprio nome Filadélfia designa amor fraternal, né? Jesus ele se apresenta a esta igreja de Filadélfia como o santo, né? Como o santo, ou seja, ele é Deus também, ele é Deus. Então está dizendo aquele que foi apresentado pelo anjo Gabriel, que nasceria da Virgem, o santo, né? Aquele que é perfeito, aquele que é maravilhoso, o verdadeiro. Quando diz o verdadeiro, designa que Jesus é real. Jesus não é uma figura histórica, Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda, Jesus é Deus, o Deus encarnado que padeceu no madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que tem a chave de Davi, designando controle, autoridade, realeza, ele é santo, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, designa o controle, como ele diz em João 15, né, o Evangelho de João, quando ele fala da videira verdadeira,
e ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Então demonstra aqui que não existe sentido sem Cristo Jesus. Não existe sentido sem o Cristo Salvador. A vida não ganha sentido sem Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Então, com Ele, né, temos sempre as portas de oportunidade em meio às circunstâncias, em meio a qualquer situação. E ele vai dizer mais, eu conheço, porque quem conhece a igreja melhor do que Jesus? Quem conhece os seus fiéis do que aquele que comprou esses tais com o seu sangue? Então conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. As portas de oportunidade celebradas também pelos apóstolos, quando uma porta de evangelismo se abria em determinadas cidades, ele entendia como Deus dando oportunidade. Filadélfia, ela tem agora uma oportunidade, meio àquela sociedade, eles tinham uma oportunidade de pregar esse evangelho com toda a liberdade, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, né? Tem pouca força, imagina, é uma igreja que é perseverante, mas em meio a esta pouca força, mas é algo celebrado pelo Senhor Jesus. Porque também, né, em 2 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele vai falar do espinho na carne, e ele então vai dizer que rogou 3 vezes ao Senhor que retirasse esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso se encaixa perfeitamente também com a igreja em Filadélfia, porque ela vivia uma constante manifestação da graça, do poder e da ousadia do Espírito Santo. Por quê? Era uma igreja não soberba, era uma igreja que se encaixa também ali nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, né? Ou seja, esses que vivem na dependência de Deus, né? Que não vê sentido na vida distante de Deus, né? Então, aqui a Filadélfia, mesmo tendo poucas forças, entretanto, guarda a palavra, né? Não nega o nome de Cristo, né? As lutas, as circunstâncias, as perseguições não são razões, não devem ser motivo, não deve ser provocação para negar o nome de Cristo ou desanimar, né? Não. Na verdade, todos os embates, se crermos, é uma oportunidade em a graça de Deus se manifestar em nossas vidas e nos fazer triunfar em guerras, triunfar em perseguições, triunfar até nas escassez da vida. Eis que farei, aqui o versículo 9, alguns judeus, né? Alguns judeus ali que se colocavam como sinagoga de Deus, né? Porém, devido às suas atitudes arrogantes, às suas atitudes que eram contrárias às Escrituras Sagradas, então eles foram considerados como sinagoga de Satanás. Eles provocavam uma oposição à igreja em Filadélfia. E o que é que vai acontecer? Jesus diz que fará com que estes reconheçam, né? Reconheçam o seu nome e se prostrem, né? Reconhecendo o cuidado de Deus, reconhecendo o amor de Deus para com aquela igreja tão simples, mas cheia da graça e do poder de Deus. E ele faz uma promessa no versículo 10, porque guardaste, ou seja, só pelo fato de estar guardando, que isso serve para a igreja do presente século, a igreja de Cristo, que continua viva, né? Que continua poderosa. Esta promessa aqui de que, como guarda a palavra da perseverança, que é a palavra de Deus, os ensinos de Jesus Cristo, o amor, né, a paz, a união, a unidade, a hospitalidade e tem tantos outros frutos do Espírito, devido à perseverança, devido à
permanecer nos ensinos do Senhor Jesus, aí ele diz, eu faço uma promessa, vocês não vão experimentar a tribulação, a grande tribulação, né? Vocês vão passar até por situações difíceis aí, mas da grande tribulação eu vou poupar a todos vocês. Olha, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui, como se trata de algo global, é a grande tribulação, né? A grande tribulação que virá sobre todos que habitam na terra. Porém, a igreja, eu creio nesta linha em que a igreja não participa da grande tribulação. A igreja receberá o escape de Cristo, Cristo retirará a igreja deste mundo antes da tribulação, para que a igreja não sofra a grande tribulação. No versículo 11, ele vai fazer um alerta também. Ele vai fazer, venho sem demora. Então, Cristo, em outras passagens, diz, vem como ladrão, ou seja, de surpresa. Ele não sabe, ou melhor, ele não avisa a hora que vem, né? Vai pegar alguns de surpresa. Mas ele vai dizer assim, conserva o que tens. Ou seja, aquilo que ele elogiou, as obras, a perseverança na palavra, a obediência à palavra. O que Jesus observou na igreja de Filadélfia? É que, embora tendo poucas forças, embora reconhecendo suas fraquezas, as suas limitações, mas guarda a palavra de Deus e não nega o nome de Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo, conserva isto, conserva este fervor, conserva esse vigor, esta fé, né? Conserva para que ninguém tome a tua coroa. Olha que coisa, tem algo reservado para os que perseverar até o fim. Tem algo reservado para aqueles que conservarem aquilo que têm aprendido com o Senhor Jesus. É certo que a todo instante somos tentados, somos provocados a cair na contradição deste mundo, a andar de acordo com os padrões desse mundo. Somos tentados a viver de acordo com os padrões desse mundo, rejeitando o padrão divino. Então Jesus faz um alerta, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva a fé, conserva o amor, conserva a perseverança, a vigilância, conserva a constância, né, no serviço a Cristo, né, para que ninguém consiga enganar. Examinando também as Escrituras, para que não seja lubridiado e que, de repente, ao invés de esperar os céus, alguém esteja esperando a terra. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Olha, isso aqui era uma honraria, né? Os vencedores de determinados campeonatos, Olimpíadas, de repente recebia como homenagem uma coluna com seu nome escrito em honraria dentro de um templo. E isso aí era algo nobre, isso era uma recompensa muito grande. Quem não queria, como hoje, quantos não querem o seu nome, né, na calçada da fama, né? Na calçada da fama, ter lá o seu nomezinho, uma estrelinha e tal, em Hollywood e tanto mais. Para os salvos em Cristo Jesus, a promessa não é lá na calçada da fama, é na eternidade celestial. E aqui se fala de não simplesmente, literalmente, uma coluna, mas, na verdade, a identidade de Deus em nós. Na verdade, a oportunidade de reinar ali nos céus com Deus. E de esse novo nome, o nome, na verdade, o caráter de Cristo desenvolvido, que vai nos identificar como filhos de Deus, como herdeiros da mansão celestial, né? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Olha que coisa linda. Tem uma promessa para os que perseverarem. Vale a pena perseverar, mesmo se achando sem força, mesmo se achando fraco, mas é aí. E Paulo vai falar o seguinte, quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte. Né? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem
é orgulhoso, prepotente, se acha forte, não tem como a graça operar na vida dele. Porque ele se acha autossuficiente, ele acha que a salvação provém das suas boas obras, quando na verdade as obras humanas não têm poder algum de salvar. Se tivesse poder de salvação, o Cristo vivo não teria morrido, não teria pagado aquele preço lá na cruz do Calvário. Então, a igreja em Filadélfia é o exemplo, é a igreja exemplo, é a igreja que fica como espelho para a igreja do presente século, a igreja a qual tem o caráter de Cristo desenvolvido, que persevera, que faz a diferença, que aproveita as oportunidades dadas por Cristo e que não consegue viver sem Cristo. Cristo é o dono, Cristo é o referencial desta igreja, Cristo é o Senhor desta igreja. É uma igreja submissa, é uma igreja constante, é uma igreja firme na palavra, é uma igreja que não só examina, mas vive as Sagradas Escrituras, vive o Evangelho de Jesus, imita de verdade Jesus, e por causa dessa imitação a Cristo Jesus, as portas de oportunidade para a expansão, a pregação do Evangelho, ela está sempre aberta diante desta igreja. Só reprisando, Jesus faz um elogio à igreja em Filadélfia, que eles perseveram na fé e não negam o nome de Cristo. Jesus não faz nenhuma crítica à igreja em Filadélfia, igual à igreja em Esmirna, que também não é criticada por Jesus. E a instrução de Jesus à igreja em Filadélfia é manter a fé. Manter a fé. Não é simplesmente eu creio, mas em meio à circunstância, manifestar. Em meio a qualquer momento, perseverar, não desanimar, não ser o floco de neve, né? O floco de neve, aquele tipo de cristão floco de neve que em qualquer circunstância ele já dissolve, ele já derrete, ele desaparece, né? Mas ser firme e constante e sempre abundante no reino de Deus, né? Outra promessa é um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Que Deus te abençoe. Espero que tenha ficado bastante claro e que você tenha sido abençoado por estas palavras. E não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece também de deixar o seu joinha, né? E também ativar os sininhos, ative os sininhos para receber as notificações e compartilha também. Que Deus abençoe, fique com Cristo e que o Espírito Santo continue esclarecendo a sua palavra ao seu coração.